presidente. Peço ao vereador Thiago Maia as leituras adversárias. Boa noite a todos. Naquele tempo, Jesus levantava os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora choras, porque haverás de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, pois vos expulsarão. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 3 de setembro de 2025. No Salão 9, vereador José Francisco Xavier. Realizou-se a sessão ordinária com as 19 horas, na ausência do presidente. Assumiu o primeiro vice-presidente, o vereador Hamilton Mendes Henrique, que, verificando havendo número legal, deu por aberto o trabalho, passando a leitura do texto da Bíblia Sagrada, na sequência da ata da sessão ordinária, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado na unanimidade, prosseguindo passou a leitura do expediente, constou com a indicação 57 de 2025, de autoria do vereador Thiago Frederico Maia, na indicação 58, de autoria do vereador Leonardo Marinho Reto, das indicações 59 e 60, ambas de autoria do vereador Luiz Roberto Carias, seguida não havendo oradores inscritos. O senhor presidente informou ao plenário a retirada do processo 77 que altera a tabela C dos cargos de provimento, comissão, o projeto de lei complementar número 2 de 17 de julho de 2025, que institui a planta de valores genéricos de metros quadrados do terreno no município de Comendador Livre das Parendas de Providência, em observância aos prazos legais pertinentes, em sido lidos e colocados em votação para serem as comissões. Nosso orçamento foram aprovados na unidade. Prosseguindo, o senhor colocou o processo em discussão, não havendo quem quisesse falar a respeito. Sendo aprovado pelos votos dos vereadores Diogo Simões de Lima, Thiago Neide de Paula, José Gama, Hamilton Mendes Henrique, Luiz Roberto Carias, Thiago Frederico Maia e Carlos Alberto de Andrade. Tendo o vereador Leonardo Marinho Reto votado contrário ao referido processo, o senhor presidente informou que eu, na observância. Não, está aqui, ó. Finda a ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações de discussão e disse que a partir de agora sempre procederá ao encaminhamento das indicações do executivo quando julgar pertinente a solicitação de melhoria de diversa comunidade, posto que tem tido dificuldades entre diversos membros do secretário municipal e não havendo mais nada a tratar, registro a presença dos vereadores Diego Mandelino Fogado, Thiago Neide de Paula, Rosileia, Hamilton Mendes Henrique, Leonardo Marinho Reto, Luiz Roberto Carias, Thiago Frederico Maia, Carlos Alberto de Andrade. E da ata coloca em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, por contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Não. Passamos agora para a ordem do dia, né? Na ordem do dia passamos para a pequena comunicação. Pela ordem convido o vereador Leonardo Reto para a tribuna. Todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, nossos colegas. Queria trazer aos nossos colegas, só referente novamente ao PPA, eu tive a possibilidade de debruçar e dar uma olhada no meu, inclusive eu entrei nessa casa com o protocolo das emendas. Eu não sei a formalidade, mas provavelmente vai entrar junto com o projeto na época da votação. Mas eu queria, senhor presidente, chamar atenção para alguns detalhes que eu acho importante, até referente a respeito a essa casa.
né, o que foi basicamente o documento enviado, aparentemente, a meu ver, não foi minimamente revisado. Quando você pega para ler todo o PPA, primeiro é de extrema importância entender que o PPA ele faz parte conjuntamente da LOA e da LDO, e ele tem que andar em consonância justamente para você saber a sustentabilidade financeira. Né? Se o município tem caixa, se está sendo gasto da forma coerente e correta, os valores que ali foram colocados. Mas sinceramente, eu não sei se os novos colegas já tiveram tempo para debruçar, mas eu chamo a atenção aqui, por exemplo, o programa Café do Trabalhador. Eles colocaram só 2026. 2027, 28, 29, então não vai ter o Café do Trabalhador, porque está completamente zerado. Então isso aqui eu acho, não só esse programa, como a pensão básica, por exemplo, odontológica zerado. Eu entendo aqui, você pega prioritariamente que eles colocaram todos os valores em ordem administrativa, e aí o direito do executivo, gabinete, procuradoria, colocaram gastos especificamente em secretarias e órgãos-chave para eles lá, que faz parte do executivo, que ele achar melhor, é ele que faz o orçamento, mas prioritariamente tem algumas gastações que nós deveríamos olhar com cuidado. Primeiramente, você pega a reserva de contingência, que o próprio nome já diz, a reserva de contingência ela nada mais do que uma verba específica no caso de uma calamidade pública, por exemplo, uma enchente. 21 milhões de reserva de contingência fica fora do patamar até do tamanho do município. E se enganam eles, se acham que a reserva de contingência pode ser depois deslocada para outras dotações. É ruim até para o governo. Não estou falando isso aqui para achar, não, a oposição está metendo pé, não é isso não, porque quando você coloca 21 milhões de reserva de contingência, a Lei de Responsabilidade Fiscal da Constituição Federal não deixa você movimentar esse valor sem que passe pelo crivo da Câmara. E isso, na verdade, quando você coloca uma reserva de contingência, você está dando um cheque em branco para que, de qualquer formato, mesmo que desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal da Constituição Federal, não passe pela Câmara. Então, assim, é muito prudente que os programas que são relevantes, eles coloquem na dotação justamente para o Executivo poder exercer a sua função pública, mas que tenha o respaldo da Câmara naquilo que ele achar que precisa de acesso, aquilo que ele achar que precisa movimentar, essa casa tem que ficar sabendo, por exemplo. Não pode a livre vontade a gente aprovar todo o orçamento e deixar que faça sem a gente saber o que está sendo gasto, a gente não consegue nem acompanhar. Outro agravante muito sério no PPA, não tem uma meta física estabelecida. Tudo zerado. Então fizeram assim com o documento, nós temos que entrar no prazo, entra com esse documento lá na Câmara lá, só para a gente cumprir o prazo, que não foi cumprido, mas enfim. E tudo zerado. Não tem uma meta física, não tem um produto estabelecido, você não sabe o que vai ser feito. Você pega o centro de imagem lá, está com 80 mil por mês. É para saber que não vai abrir, porque não dá o custo, não consegue pagar. Pela prefeitura não abre, a não ser que achar alguém de fora. Você pega a pensão básica odontológica zerada todos os anos. Pega o Café do Trabalhador zerado todos os anos. Zerado 2027, 28, 29, só tem para 2026. Você pega a educação especial, o maior orçamento, a maior dotação é da educação. 96 milhões, beleza, está correto. O programa da educação, você não tem uma dotação de educação especial. Está se falando aí em fazer uma sala piloto na CIEP de uma sala para crianças autistas, para crianças especiais, mas não tem dotação. Como é que você vai fazer? Então é chover molhado. Então, assim, é bem complicado, porque, inclusive, o PPA, ele está fora, ele está fora do investimento mínimo em saúde.
Esse é outro cuidado que o governo tem que ter, porque tem um investimento mínimo que tem que ser feito em saúde que está fora. A educação está até cumprindo, mas a saúde está fora, não está cumprindo a meta estabelecida pela lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, não é questão de estar contra o governo, eu acho que é questão de ter o bom senso que tem vereadores aqui para olhar, para acompanhar e para conseguir ajudar o governo a andar. Então, fica aqui, presidente, sinceramente, eu fiz 2 emendas, uma modificativa e uma aditiva. Primeira aditiva, ela é relacionada a deixar uma dotação específica para o funcionalismo público, para não sofrer novamente na hora que tiver o ajuste ou tiver o percentual legal para dar o funcionalismo público, a gente não ter dotação e não tem no PPA. Então, eu estou colocando uma emenda aditiva em cima disso. E modificativa, o que eu fiz? Eu mantive a Levi-Prev, que são os valores, se eu não me engano aqui, não está na minha mão agora, mas é um valor perto de 55 milhões aos 4 anos, mantive, mas a reserva de contingência eu coloquei na questão legal dos 3% e diminui 12 milhões das reservas, distribuindo para todas as outras dotações. Dentro dessas todas as outras dotações, eu estou direcionando parte para o Café do Trabalhador 2027, 2028, 2029, parte para a educação especial para que possa cumprir. Isso não quer dizer que o governo irá fazer. Só simplesmente estou deixando as dotações para que possa ser feito e que já esteja lá incluso no plano. Então fica aqui o meu discurso nessa expectativa, para que crie, porque se a gente pega, na verdade, funcionamento da Secretaria de Trabalho e Renda, 4.500 por ano. Secretaria de Trabalho e Renda, 4.500 por ano. Só que você ganha um caixa pequeno, você divide isso por 12 meses. Né? Aí você pega transporte e educação aqui, 449 ao ano. 49 mil. Secretaria de Transporte é uma base da Secretaria, tem muita manutenção, tem compra de... Enfim, eu acho que não ajustaram da melhor forma. Você pega o Museu Rodoviário, 2026, 3 mil, 2027, 3 mil, 2028, 3 mil, 2029, 3 mil. Então você não tem nenhuma previsão de vir alguma coisa, de reformar ou de melhorar, porque com 3 mil... E aí, basicamente, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que coloque essa reserva minimamente aí. Eu sei que tudo que eu coloco, de certa forma, é entendido como uma coisa contrária ao governo, mas não é isso. Eu acho que essa casa, ela tem a autonomia e a autoridade dela. E que as modificações que, por acaso, precisarem serem feitas pelo governo, e assista essa casa aqui. Essa casa vai ter boa vontade, tem inclusive a maioria, tem nosso amigo de governo ali que defende muito bem a parte do governo e tem a maioria para aprovar tudo aquilo que for necessário de modificações. Então, assim, é só para participar dessa casa, porque senão fica mandando um documento desse que quando você vai ler a fundo é extremamente, vocês vão me desculpar, mas isso aqui para mim parece que foi um copia e cola. Porque não faz o mínimo sentido. Você defender Café do Trabalhador, você defender sangue de mate, você defender odontologia, está tudo zerado, não tem nem dotação para isso. Então você não pode nem considerar que isso foi feito de forma proposital, restrito. Está claro que foi colado, porque ninguém no bom senso ia deixar isso em branco, porque saberia que alguém, se fosse ler, ia pegar e ia falar isso. Por que está zerado o Café do Trabalhador? Seria a coisa mais fácil, né? Aí eu vou falar, o Léo vai fazer um vídeo para falar e tal, não sei o quê. Mas é isso, não é questão de oposição, é questão de trabalhar da forma que tem que trabalhar. Então, essa defesa que eu estou fazendo e isso que eu estou levantando e as emendas que eu estou colocando, o presidente, é para que Vossa Excelência, todos nós vereadores, entendemos da autonomia e da participação que a gente tem que ter nos programas que o governo for fazer no município. Então, basicamente, era para colocar sobre isso. Vai ter
com certeza o tempo adequado a ser feitas modificações. Se a emenda vai passar ou não, vai caber aos 9 vereadores, mas fica aqui para que, minimamente, de repente, depois dessa fala, aqueles que não leram possam ler e vão constatar isso que eu estou mencionando, porque tem muitas lacunas abertas ainda no plano plurianual, que é um plano extremamente importante para o desenvolvimento do orçamento. Vai vir a lei orçamentária anual até setembro, né, que é referente e depois a lei orçamentária de diretriz orçamentária. Então fica aqui minha constatação em cima do PPA, que realmente eu achei muito precário para o que a gente tem por vir aí de obras, de recebimento, inclusive saneamento, R$4.000 por ano que está lá. Então a gente tem tanta obra de saneamento, tanta verba falando. Uma constatação que eu queria falar fora do PPA. Dei atenção, e aí peço até o líder de governo que leve isso até o governo, Lourdes. O FGTS, ele está no cálculo pendente desde janeiro. Eu recebo notificação toda segunda-feira sobre a atualização do cálculo. O único documento que está vencido desde janeiro é o FGTS. Municípios, porque ficam, de certa forma, lá na prefeitura, pode ficar tranquilo, o município abaixo de 50 mil, não tem impedimento. O que acontece com o município abaixo de 50 mil? Ele realmente não tem impedimento de cálculo para andamento de processo e para liberação de emenda parlamentar. Fundo de garantia, FGTS, qualquer recebimento via Caixa Econômica Federal, ele é de excepcional exigência para receber recursos. Nós estamos com a licitação de creche e de colégio em tempo integral que vai receber via Caixa Econômica Federal. Na hora que eu precisar apresentar as certidões, está vencida desde janeiro. Está ainda pendente no cálculo. Se entrar no cálculo aí agora da prefeitura, está pendente. Então, assim, fica até como um alerta para levar o município para ver o que está acontecendo, por que o cálculo desde janeiro está com o FGTS em aberto. Obrigado ao tempo concedido. Nós vamos mais vereadores inscritos. Nada tratado para encerrar a sessão de hoje e até segunda-feira, se Deus quiser.